Olá pessoal, hoje a gente vai continuar aqui nosso assunto, né, sobre superfícies. Na aula anterior nós falamos sobre superfícies parametrizadas, né, falamos de parametrizações de superfícies. Hoje o que eu quero falar é sobre integral de uma determinada função sobre uma superfície, né? A gente já viu, por exemplo, a integral de uma função de uma função de duas variáveis sobre uma região plana, a integral de uma função de três variáveis sobre uma região tridimensional, né, digamos assim, uma região que tem volume, né? E uma coisa, a gente já viu também integral de função sobre uma curva, né, que é uma coisa que tem dimensão 1, né? E mas uma coisa que a gente não viu ainda foi integral de função sobre uma superfície, né? Quer dizer, a gente viu integral de função sobre uma superfície plana, né? Ou seja, uma região que está dentro de um plano, né? Então, de certa forma, é a integral sobre uma superfície, mas aí é a integral de uma função de duas variáveis. Mas você pode ter aqui uma situação assim, né? Em que você tem uma superfície aqui no R3, né? Num espaço tridimensional, e você tem uma função que está definida nessa superfície aqui, S, e chega em R, né? Imagina que aqui é o R, aqui você está no x, y, z, né? Desculpa aí o esboço mal feito, né? Mas é só para dar essa ideia, né? Então você tem uma função f aqui que vai de R3 para R, né? Uma função real e que está definido, o domínio dela inclui essa superfície S aqui, né? A superfície S está dentro do domínio, então ela está definida no domínio. O que seria então a integral dessa função em cima dessa superfície, né? É isso que a gente quer entender hoje. Então eu vou começar para a gente entender o que significa isso, né? Eu vou começar pela ideia de área, né? Uma das funções que você pode integrar sobre uma determinada superfície é a função f de x, y, z igual a 1, né? A função está definida em qualquer superfície de R3, né? E aí, quando você integra uma função dessa, se você está pensando em elementos de área, né, já que é uma superfície, uma coisa bidimensional, então você tem elementos de área nela ali, isso vai dar exatamente a área daquela sua superfície, né? Então, vamos partir aqui, né? Vamos introduzir essa definição, só que partindo da ideia de cálculo de área, né? Então, se eu quero calcular a área de uma determinada superfície S aqui, cuja parametrização é conhecida, o que você tem que fazer, né? A gente normalmente vai partir para aquela estratégia de usar partições, né? A gente vai particionar a superfície, no caso, em várias sub-regiões menorzinhas, que no caso você pode aproximar pela área, por exemplo, de um plano, de um pedacinho de um plano, vamos supor, né? E aí somar a área de todos esses planos aí, né? E com isso você tem uma aproximação, né, da área da superfície. Então é como se fosse essa regiãozinha que eu pintei de azul aí, que eu chamei de S e J, né? Você quer quebrar em várias regiões bem pequenininhas e cada uma delas aproximar pela área de um plano, ou de um plano não, melhor dizendo, né? De um pedaço de um plano, de um retângulo, ou de um paralelogramo, aí, alguma coisa assim, né? Aqui no caso vai ser exatamente um paralelogramo, né? Que é o pedacinho do plano que está tangente ali à superfície, digamos, né? E aí somar todas essas áreas desses paralelogramos e obter uma aproximação para a área da superfície, né? Como é que a gente faz isso? A gente faz, na verdade, a partição no domínio, no domínio da parametrização, né? Quando você particiona o domínio da parametrização e manda essa partição lá para a superfície, você tem uma partição na superfície. E aí eu vou tentar encontrar uma relação entre, digamos assim, entre aspas, entre aspas não, é exatamente isso, né? A área de cada elemento dessa partição do domínio dessa R com uma relação, né, com a área, né, dos elementos da partição que vão aparecer ali na própria superfície. E aí o meu cálculo, evidentemente, vai envolver, para eu calcular a área dessa superfície, eu vou ter que, na verdade, resolver um integral aí. Vocês vão ver como que eu vou chegar nessa integral, que envolve a própria parametrização, né? Porque eu quero relacionar justamente os elementos de área do domínio, né, que é a região no plano, com os elementos de área da superfície, né? Então, uma forma, né, da gente enxergar isso é a seguinte, né?
Vamos pegar aí essa essa partição, né? Eu estou imaginando aqui que eu estou com uma partição onde o ΔU aqui, né, uma partição, digamos, homogênea, né, que o tamanho de cada intervalinho, apesar de que no desenho não ficou exatamente assim, mas imagina que o tamanho de cada retângulozinho aí é sempre igual, né? Então, estou supondo que esse ΔU aí ele é constante, então não estou variando o tamanho do ΔU. Então, a ideia aqui é mandar esse n aqui, né, que é o número de subintervalos, esse n desse o n aqui, né, mandar o n para infinito e mandar também o v, o m, né, que é o subíndice do v aqui, para infinito. Quando eu mando esses dois caras para infinito, eu estou refinando a minha partição e, consequentemente, eu vou mandar para zero os erros que eu vou cometer aqui nas aproximações que eu vou fazer a partir de agora, tá bom? Essa é a ideia, né? Então, se eu quero aproximar a área dessa regiãozinha SJ que está aí em cima, né, aqui, essa regiãozinha aqui, uma forma de fazer isso, deixa eu mudar de cor aqui só para ficar mais fácil enxergar. Vou pegar aqui um azul. Ah não, o azul vai confundir ali, vamos pegar o vermelho, né? Uma forma de a gente aproximar, né, a área desse SIJ aqui é pegar esses vetorzinhos aqui, ó. Esse vetorzinho aqui e esse vetorzinho aqui. Esses dois vetores que eu desenhei de vermelho aqui. E fazer o produto vetorial entre eles. Porque a gente sabe que o produto vetorial entre esses dois vetores vai dar justamente a área desse paralelogramo aqui, ó. Vai dar essa áreazinha em vermelho aqui, ó. E essa áreazinha em vermelho, ela vai aproximar, quanto menor for, quanto mais fina for minha partição, né, quanto menor for quanto maior, né, for o valor de n e m ali no caso, melhor vai ser essa aproximação. Então, uma forma de aproximar seria essa aí. Então, vamos escrever isso. Deixa eu só apagar isso aqui para... Só queria que vocês enxergassem por que eu estou pegando esses dois vetores aí, né? Então, a gente está aqui com essa... Com esses dois... Vamos descrever, né, esses dois vetorzinhos aqui. E depois eu vou fazer esse comentário aí, né? Então, sejam, na verdade, né? Sejam... Deixa eu ver como que eu vou escrever isso aqui. Um minutinho. Colocar assim, né? Note que uma aproximação para a área de SJ ali no caso, né, é o módulo, né? Colocar assim, área de SJ, né? É aproximadamente o módulo do produto vetorial entre aqueles dois vetores que eu desenhei. Quem que é o primeiro vetor aqui? Vai ser esse vetorzinho aqui, esse elementozinho aqui, né? Essa extremidade aqui, que é o R de UI VJ mais ΔV, menos o R de UI VJ. Né? Vai ser assim. R de UI VJ mais ΔV. Aliás, deixa eu colocar, tanto faz aqui, tá em módulo, tá? Mas só para ficar já do jeito que eu quero, vou colocar primeiro o outro vetor, que seria então o R de UI mais ΔU, vírgula VJ aqui. Né? R de UI. Isso tanto faz, tá? Tá em módulos aqui. O jeito que você pegar a parametrização, inclusive, nem vai importar justamente porque tudo vai aparecer em módulo aqui. Mas só para UI mais delta U VJ, né? Menos R de UI VJ. Né? Então esse aqui é um dos vetores. Né? E o outro vetor é
Vou ter que continuar aqui embaixo, né, porque não tem espaço, mas o outro vetor vai ser o vetor R de UI VJ mais delta V menos o R de UI VJ. Por que eu estou fazendo isso, esse produto vetorial aqui? Porque eu quero justamente calcular a área de cada um desses S e J e fazer aquela somatória em todos eles, né? Mas a gente pode fazer outra aproximação aqui, né? Mas sabemos que primeiro a gente sabe que a derivada, né, com relação aqui no caso a U, por exemplo, vou colocar assim, né? Sabemos, eu vou escrever isso com cuidado. Vamos escrever assim, ó. A gente sabe que a derivada de R com relação a U, né, no ponto UI, o J aqui é igual ao quê? É o limite quando, vamos colocar aqui que o delta U vai para zero, né, dessa diferença que está ali em cima, que é o R de UI mais delta U, opa, delta U, VJ, menos o R de UI VJ, né, dividido por delta U. Na verdade aqui eu coloquei invertido, né? O R de UI VJ, mas o que importa aqui para a gente é o comprimento. Vamos colocar esse módulo só para não dar problema, tá? Então, o delta U é sempre positivo, vamos colocar assim, só para isso não dar confusão aqui, que eu estou colocando invertida a definição, isso aqui seria menos a derivada, mas tudo aqui para mim vai importar em módulo. Então, para evitar da gente ficar reescrevendo, então disso aqui, né, o que a gente pode concluir? Né? A gente pode concluir que, na verdade, o módulo desse vetor aqui, né, ele pode ser aproximado, né, lembra que eu estou querendo, no fim das contas, fazer uma partição cada vez mais refinada. Né? Então, eu posso, no fim, dizer que isso aqui é uma boa aproximação quando eu tiro o limite. Por quê? Porque esse delta U, no fim, ele vai para zero mesmo. Eu vou pegar uma partição cada vez mais refinada, que significa que o delta U está indo para zero. Né? Então, já que eu quero estudar isso no limite, eu não tem problema eu dizer, né, que esse delta U é suficientemente pequeno. Né? Ele está próximo de zero, de modo que isso aqui é uma boa aproximação. Então, o que a gente pode falar na prática aqui é que que a gente pode trocar o módulo desse vetor aqui, dessa diferença aqui, por delta U vezes o módulo do RU, do R, a derivada de R com relação a U, vezes de UI VJ. Né? Aqui eu escrevi errado, coloquei o J, né? VJ. Certo? Então a gente pode dizer isso. Né? Só. Deixa eu só tirar esse. Vou tirar o módulo por enquanto, depois eu apareço com o módulo aí, que não tem problema, né? E aí eu vou só colocar assim um menos aqui, né? Para evitar o problema, para ficar verdadeira essa afirmação, né? Que eu inverti aqui o delta U com... Então a gente vai ter que vou escrever assim então, que delta U, aliás, vou colocar assim, R de UI, R de UI mais delta U VJ menos R de UI VJ, né, é aproximadamente menos RU de UI VJ delta U. Né? Bom,
Analogamente, a gente pode dizer o quê? A gente pode fazer a mesma coisa com V, né? E aproximar essa diferença aqui, né? Essa diferença que é justamente esse vetor aqui, né? Esse vetorzinho aqui, ó. A gente pode aproximar esse vetor por menos RV de UIVJ. Né? Então, analogamente, a gente tem que menos RV de UIVJ vezes delta V, aqui no caso, né, é aproximadamente aquele vetor ali, né, que é o R de UI VJ mais delta V menos R de UI VJ. Então, eu só estou usando aqui a definição de derivada parcial, né, isso que está por trás aqui, né, usando a definição de derivada parcial e, portanto, eu posso trocar essas aproximações aqui, né, essa aproximação da área, né, do SIJ por essa aproximação com esses novos vetores. Aí, como tem menos nesse e menos naquele lá também, né, a gente pode, na verdade, escrever assim. Então, a área do SIJ vai ser aproximadamente o quê? O módulo. Na verdade, aquele menos não vai importar, nem é por causa do módulo, né? Como vai anular um com o outro aqui. Então, vai ficar de R, U, UI, VJ, delta U, produto vetorial com R, V de UI, VJ, né, delta V. Então eu posso aproximar essa área daquele elementozinho ali, daquele SIJ, por isso aí, né, que aí eu posso reescrever aqui da seguinte maneira, né? O módulo do produto vetorial de RU de UI VJ, né, como esse delta U e delta V são escalares positivos, né, eu posso tirar aqui desse módulo, esse produto. Opa. De UI VJ, delta U, delta V. Posso escrever desse jeito aqui. Bom, com isso aqui a gente já consegue, né, calcular uma aproximação para a área da superfície S. Né? Supondo ali que, é claro que esse desenho aqui ele é ilustrativo, esse domínio não precisaria ser um retângulo, né? Mas supondo que esse domínio é um retângulo, como que a gente faria isso? Somaria justamente de 1 até n, digamos, né? De 0 até n aqui no caso, né? Porque eu estou indexando em UI, né? Até n menos 1, na verdade, para chegar até, pensando que o UI mais delta U é o UI mais 1, né? Então é de 0 até n menos 1, e o J, o índice J, de 0 até m menos 1. Poderia fazer essa somatória, disso tudo eu estaria cobrindo, então, nesse caso, toda a superfície S. Como que fica isso, né? Fica assim. Assim, uma aproximação para a área de S é a somatória de I variando de 0 até n menos 1, somatória de J variando de 0 até m menos 1, né? Desse cara aí, né? Que é o módulo de R, U, UI, VJ, né? Produto vetorial com RV, UI, VJ, delta U, delta V. Então, o que eu faço agora para obter exatamente a área? Né? Eu preciso, todos os meus erros aqui, minhas aproximações tinham a ver com o fato daquele delta U e delta V não serem zero, né? Quer dizer, eu estava fazendo uma aproximação, supondo que no limite, quando eu tomava o m e o n para infinito, esse delta U e delta V ia para zero, e aí o meu erro era zero, né?
Então, o que eu faço? Tomo exatamente esse limite aqui, né? Tomando o limite. Isso aqui é a definição, quando eu tomo esse limite, né? Isso é a definição de integral dupla, né? Com n, m indo para infinito aqui, temos que a integral, que a área de S, né, é exatamente, aí não é mais uma aproximação, né, a integral, aí aqui seria uma integral, nesse caso específico, né, de U0 até o N, né, aqui, e de V0 até Vm, mas é claro, eu quero fazer isso de forma genérica, né, por simplicidade eu peguei um domínio retangular para ficar fácil enxergar aquela partição, mas poderia ser uma partição num domínio qualquer, né? Então, só vou colocar assim, ó, integral sobre R, né? Onde R aqui é o domínio, né? Dessa parametrização, é o domínio dessa parametrização R aqui, esse R grande, né? Então, o que vai ficar integral sobre R, né? De qual função? R, U de UV, produto vetorial com RV de UV, vezes um elemento de esse ΔU. ΔV é justamente a área de cada retângulozinho daquele. Então, isso aqui é o elemento de área daquele retângulo. Enfim, para a gente calcular essa área dessa superfície, a gente precisa basicamente resolver, então, uma integral dupla aqui de uma função que é dada em função dessas parametrizações, né? A notação que a gente usa aqui, muitas vezes para representar essa área, né? Deixa eu colocar aqui na frente mesmo. Muitas vezes a gente vai representar isso aqui assim, ó, integral sobre S de sigma, tá? Vou usar essa notação de sigma. Esse de sigma aqui, então, tá representando justamente como se fosse esse RU, né? Produto vetorial com RV dA aqui, né? Então, esse de sigma é o elemento de área na superfície, né? Então, estou integrando justamente a função 1 aqui, né? Desse elemento, estou integrando a função 1 em cima da superfície, né? Com os elementos de área da superfície, o que está me dando exatamente a área da superfície, o que era de se esperar aqui, né? Quer dizer, eu estou construindo uma notação que é compatível com o que eu quero fazer aqui, né? Com o que eu estava introduzindo o tempo todo. Então, essa é a fórmula, né? A gente pode colocar dessa forma aqui, ó, mais precisamente aqui, definição assim. Se essa é uma superfície parametrizada R, aqui eu usei D, né? Mas enfim, é a mesma ideia lá, né? Uma superfície parametrizada com domínio em D aqui, tal que esses RU e RV são contínuos, isso tem a ver, esse RU e RV serem funções contínuas, tem a ver com o fato de que a gente tem problema, a gente pode ter certos problemas se a gente integrar sobre funções que não são contínuas, tá? E como essa função, o módulo do produto vetorial entre essas duas funções aparece ali dentro da integração, a gente pede que elas sejam contínuas para que as coisas funcionem bem, né? E aí, é claro, a função, essa função aqui, né? Produto vetorial entre essas duas, eu estou supondo que o produto vetorial entre duas funções contínuas também vai dar contínuo. Eu estou supondo isso. Bem, então é isso, né? Só estou escrevendo o que eu cheguei ali, né? Que estou definindo, né, a área de S como sendo essa integral aí e já introduzindo essa notação aqui, integral de S de sigma, né? Então vamos fazer um exemplo disso, né? Determine a área de um cone circular, tá aqui o exemplo. Reto, sem base, no sentido que eu estou falando sem base, no sentido de que você não tem a tampinha ali, né? Você está com um cone circular reto e ele é aberto aqui, né? Você não precisa considerar a área dessa tampinha aqui de baixo, só a área da parede do cone mesmo. De altura H, então aqui você sabe que a altura dele é H. Quando a gente está estudando geometria, a gente aprende essa fórmula aí, né? E de raio A, né? A gente aprende a calcular essa área aí, né? Usando a geometria mesmo, né? Mas aqui agora a gente pode fazer isso por meio dessa definição de área aqui de superfície, porque isso é uma superfície, né, que a gente consegue parametrizar, né? Para parametrizar isso aqui,
Vamos desenhar de um jeito que a gente sabe a equação já, que vai ser mais inteligente, né, fazer isso. Vamos desenhar ele assim, ó. Vamos desenhar ele aqui, ó, com um vértice aqui nesse, com um vértice nesse, opa, a origem, né, do plano XYZ e virar ele de cabeça para baixo, basicamente, né, e colocar a origem aqui no, o vértice na origem, né, XYZ. Porque esse aqui a gente sabe que a equação de um cone desse tipo vai ser uma coisa assim, né? X quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado, entre aspas, né? Espera aí, deixa eu argumentar para vocês que não é exatamente isso, porque aqui eu preciso que ele tenha altura h, né? Quer dizer, para essa altura aqui CH e o raio dessa base aqui CA, né? Esse raio aqui CA, eu preciso que quando eu pegue Z igual a H, quando eu pegar aqui Z igual a H, aqui no lugar de Z tem que aparecer justamente o A ao quadrado, né? Então, na verdade, só corrigindo aqui, esse cone aqui, ó, ele vai ser assim, ó. Quem que é a equação dele, né? Vai ser x quadrado mais y ao quadrado igual a, a z dividido por h, tudo isso ao quadrado, né? Porque aí quando eu pego z igual a h, eu estou justamente esse corte aqui, né? Essa curva de nível com z igual a h é a curva de nível que é o círculo de raio A, né? Isso que eu quero. Então é um cone que tem vértice na origem, altura h aqui, né? Se eu deixar o z variando de 0 até h, ele tem exatamente a altura h e a base dele tem raio A. Como que eu posso parametrizar esse cone aí, né? Tem mais de uma maneira de parametrizar. Você poderia olhar esse AZ dividido por H. Eu posso passar a raiz quadrada para o lado de lá e parametrizar isso aqui pensando que é o gráfico de uma função, né? Eu posso fazer assim. Mas um jeito que eu acho que vai ser mais fácil aqui é a gente fazer o seguinte, ó. X igual a R cosseno θ, y igual a R seno θ. Isso vai implicar que r quadrado cosseno θ, cosseno quadrado de θ, né? Aliás, eu posso colocar direto que vocês já estão acostumados aqui, né? X quadrado mais y quadrado vai dar r ao quadrado igual a az dividido por h ao quadrado, né? Isso implica o quê? Como r e z aqui são positivos, né? É tudo positivo, na verdade, a e h também, eu tenho que z, az dividido por h é igual a r, né? O que implica que z aqui tem que ser HR dividido por A, né? Então eu posso pegar justamente R de Rzinho θ igual a R cosseno θ, R seno θ, opa, e HR dividido por A. Posso pegar essa parametrização aí e com R variando de 0 até A, né? Porque quando o raio é A altura é H, né? Eu preciso de um cone com altura H. Ou seja, como o Z está variando de 0 até H, né? O R tem que variar de 0 até A. E o θ tem que variar aqui de 0 até 2π. Então essa é a situação aí. Então, voltando aqui, né, na definição, o que a gente tem que fazer então? Calcular a integral sobre essa superfície d sigma, né? A gente tem que calcular, para calcular a área de S, tem que justamente resolver essa integral sobre d aqui, no caso, nesse caso, do jeito que eu formulei aqui, o meu d vai ser um retângulo, né? Porque eu parametrizei já pegando coordenadas polares aqui, né? Então meu d vai virar um retângulo e
E aí eu tenho que fazer esse produto da minha parametrização, esse produto vetorial e calcular o módulo disso. Então vamos fazer primeiro essa conta aqui, desse produto vetorial, e vamos calcular o módulo, né? Então lembrando aqui, ó, vamos fazer a derivada dessa parametrização com relação a R e depois com relação a θ. Tá? Com relação a R, vai dar a derivada com relação a R da primeira coordenada é cosseno θ, né? Cosseno θ, com relação à segunda é seno θ e com relação à terceira é H sobre A. Seno θ, seno θ, H sobre A. E a derivada com relação a θ, né, de R θ, é igual menos R seno θ, menos R, ou menos não, aqui é com mais, R cosseno θ, né, que é a derivada do seno, né, e aqui é zero, né, porque não aparece o θ na última coordenada. Então, quem que é o produto vetorial de R com relação da parametrização R com relação a R, da parametrização R com relação a θ? Isso vai ser igual ao determinante dessa matriz aqui, né? Cosseno θ, seno θ, H sobre A, menos R seno θ, R cosseno θ e zero. Isso vai dar o quê? Vamos calcular aqui. Primeira coordenada aqui vai ser H R cosseno θ dividido por A, né, vezes I, menos, né, tem um menos aqui na frente, porque vai ser aqui, ó, seno vezes zero, menos isso daqui, né. A segunda vai ser menos, né, aí vamos fazer o determinante aqui dessa matriz, vai ser o cosseno vezes zero, menos de novo, né, então vai ficar R seno θ H dividido por A, né? Então pode apagar isso aqui, né? Na verdade, já dá para ver que vai dar menos isso daqui, J, né? E a última coluna aqui, elimina a última coluna dessa matriz, a primeira linha vai ficar o cosseno, R vezes o cosseno, menos R vezes o seno, né? Que já dá para ver que vai dar mais. Na verdade é assim, R vezes cosseno ao quadrado, menos R vezes seno ao quadrado, vai dar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado e o R em evidência, né? Então vai dar RK. Já dá para ver aqui, sem fazer a conta, né? A gente já está acostumado com essa conta. Vai dar RK, né? Bom, então esse é o vetor, né? O produto vetorial, mas a gente quer saber mesmo é o módulo dele, né? O módulo de R vezes R θ é igual que a raiz quadrada de H ao quadrado R ao quadrado sobre A ao quadrado, né? Vezes cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ mais R ao quadrado. Vai ser isso aqui, que é igual a raiz quadrada de H ao quadrado R ao quadrado mais R ao quadrado dividido por A ao quadrado, né? A gente pode até tirar aqui se quiser já, ó, o R ao quadrado, né? E o A ao quadrado dessa fórmula, né? Isso aqui vai dar R dividido por A, raiz quadrada de H ao quadrado mais 1. Né?
h ao quadrado mais 1. Beleza. Então vamos fazer a conta aqui agora, né? Sim. A área, né? Vai ser integral. O nosso R está variando de 0, né, até A. Né? Lembra aqui, ó. O R variando de 0 até A. E o θ de 0 até 2π. Né? Integral de 0 até 2π. Desse módulo aí, que é R sobre A raiz quadrada de h ao quadrado mais 1 dθ dr. Ou se você quiser inverter, fazer primeiro dr, tanto faz aqui. Né? Então isso vai dar a integral de 0 até A. Né? Aliás, não tá, nada está dependendo de θ ali dentro, então a gente pode fazer o seguinte. O resultado aqui, a integral com relação a θ, a gente sabe que vai dar 2π. Né? Então vai ficar 2π, integral de 0 até A, de R sobre A, raiz quadrada de h ao quadrado mais 1, inclusive se quiser tirar esse raiz quadrada de h ao quadrado mais 1 também pode, né? Que ele não vai afetar aqui o resultado. Né? Isso vai dar então 2π raiz quadrada de h ao quadrado mais 1 dividido, tudo isso aqui dividido por a, né? O a também pode tirar da integral. Então vai ficar só assim, o r quadrado sobre 2 variando de 0 até a. Né? Que dá a, vai ficar a ao quadrado sobre 2, né? Corta o 2 com 2, vai sobrar só a π raiz de h ao quadrado mais 1. Né? A π, cortando a ao quadrado com a ali, a π raiz quadrada de raiz quadrada de h ao quadrado mais 1. Né? Essa é uma forma de escrever, né? Se a gente poderia também escrever isso aqui, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Isso, certinho. Então é isso, né? Essa é a fórmula. Normalmente essa fórmula aqui ela vai aparecer um pouco diferente, ela vai aparecer assim, né? Deixa eu ver se está certo aqui. É π a π raiz quadrada de h ao quadrado mais a ao quadrado. Deixa eu ver se é simples ver aqui que essas duas fórmulas são iguais, que é a mesma coisa. Se você multiplica aqui isso por multiplica esse de baixo aqui, né, por raiz quadrada de a ao quadrado dividido por raiz quadrada de a ao quadrado, que é 1, né? Isso vai dar, na verdade, na verdade vai dar a ao quadrado π raiz quadrada de h ao quadrado mais 1 dividido por a ao quadrado, né? Isso. Na verdade, não precisa fazer isso, né? A gente já chegou na fórmula aqui. Essa conta aqui não vai ajudar em nada, né? Que eu fiz aqui. Mas, às vezes essa fórmula aparece também desse jeito aqui, né? Eu acho que, na verdade, isso, você vai chegar nisso se você multiplicar lá dentro, né? Você pegar aqui a raiz quadrada e colocar h ao quadrado sobre a ao quadrado e multiplicar isso por a ao quadrado aqui. Né? Aí, mais 1. Né? Aí isso vai dar a ao quadrado, h ao quadrado, mais a ao quadrado aqui.
Ah, pessoal, achei estranho aqui a fórmula que chegou no final, mas na verdade é que eu cometi um erro, né? Eu tinha colocado aqui, ó, eu não quero, como eu não quero editar o vídeo, eu vou corrigir aqui mesmo, né? Eu tinha colocado aqui, ó, a ao quadrado dividindo tudo, né? Mas está errado aqui, o r quadrado não está dividindo o a quadrado, né? Então deixa eu corrigir isso aqui com vocês, para eu não precisar editar esse vídeo. Então aqui é a ao quadrado, né? Aqui não sai, esse a ao quadrado fica lá dentro. Por isso que eu achei estranho aquela... Na verdade eu que errei nas contas aqui. Então aqui vai sair só o r, né? E aqui vai ficar a raiz quadrada de dividido por a ao quadrado, né? Que aí sim você pode escrever assim, né? A, r dividido por a, agora sim. R dividido por a vezes a raiz quadrada aqui de h ao quadrado mais a ao quadrado, né? Então faltou esse a ao quadrado em tudo que eu fiz aqui, né? Ficou só o r dividido por a lá. A única diferença foi essa. Então aqui, na verdade, no lugar de 1 tem a ao quadrado. Aqui também no lugar de 1 tem a ao quadrado. Aqui no lugar de 1 tem a ao quadrado. Ao quadrado. E aí, quando você faz essa conta, aqui a única coisa que vai mudar é que vai ficar a fórmula que eu estava falando antes, né? Vai ficar, pode apagar aqui, colocar o a ao quadrado aqui. Então agora está tudo certo, né? Tinha errado aqui, eu tinha colocado esse a ao quadrado dividindo tudo, mas não estava, então agora sim a conta está certa. Essa é a fórmula, né? Que é uma fórmula normalmente já conhecida, mas aqui no caso a gente obteve ela usando essa definição claro, tinha que bater, né? Usando essa definição de integral de superfície. Então, beleza, essa é a primeira parte. Eu queria falar sobre essa parte de área aqui, né? De superfície, mas isso é meio que um meio do caminho, né? Para a gente introduzir a definição, né? De integral de uma função, né? Então, se você tem uma função contínua aí, f, e você quer definir a integral dessa função sobre uma superfície, né? Ou seja, você quer integrar o valor você quer somar, né? Digamos assim, o valor da função com um elementozinho de área, né? Fazer essa somatória e passar o limite nisso, né? Isso que você quer fazer. Isso pode significar várias coisas. Por exemplo, a gente vai ver aqui uma das coisas que pode significar uma integral desse tipo é a massa, se a função f representa a densidade de massa de um objeto que tem o formato da superfície S. Aí você consegue calcular a massa do objeto fazendo justamente essa integral da função sobre a superfície, né? Função densidade sobre a superfície. Então você tem a sua função contínua definindo uma superfície lisa, e aqui quando eu falo lisa é o que apareceu na definição anterior, né? A parametrização dela é contínua, né? Ela tem derivados diferentes de zero. E por que que essas coisas aparecem? Na verdade, fica meio que implícito ali nas contas que a gente estava fazendo, né? Isso aqui tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque senão não faz sentido aproximar o elemento de área por esse produto vetorial aí, né? Enfim, basicamente é essa a ideia, né? Então, sobre essas mesmas hipóteses aí, a gente vai definir. Deixa eu só excluir essa página aqui. A gente vai definir a integral da função como sendo aplicar a função nos pontos da superfície, né? Por isso que se aplica ela na parametrização, e pegar esses elementos de área da superfície, esse d sigma, né, como sendo o elemento de área que a gente já acabou de descobrir, que é o elemento correto aqui. Então, bem direto, né, com base nas coisas que a gente já vem fazendo, era natural definir essa integral de uma função real sobre uma superfície como sendo isso daí. Então, por exemplo, se você pegar f igual a 1, você vai cair, claro, no caso anterior, né? Na área, isso vai ser justamente a área da superfície, quando você pega a função f igual a 1. Quando você pega, quando o ρ aqui, por exemplo, delta, por exemplo, representa a função densidade, é aquilo que eu falei, né? A integral dessa função, delta, vai ser a massa do objeto, né? As coordenadas do centro de massa vão ser dadas do mesmo jeito que a gente já viu em todos os casos que a gente viu até agora, né? Tanto no caso de
integral de função sobre curva, sobre regiões planas ou regiões no espaço, né? Aquelas mesmas fórmulas, né? Só que a diferença agora é que a integral, ao invés de ser uma integral de volume, uma integral sobre uma região plana ou integral sobre uma curva, vai ser integral sobre a superfície que a gente acabou de introduzir aí. E, por fim, os momentos de inércia também a mesma definição, só muda a integral aqui. Ao invés de ser aquelas integrais que a gente já tinha visto, aqui vai ser uma integral sobre S. Por que que é assim? Por causa do que a gente já discutiu e explicou, né? Quando você, por exemplo, quando você vai calcular a energia cinética, você tenta calcular a energia cinética, você vai ver que o momento de inércia que vai aparecer ali, quando você faz isso para cada elementozinho, vai ser justamente essa fórmula aí, né? O jeito de deduzir essa fórmula aqui vai ser sempre o mesmo, né? Então, vou fazer mais um exemplo aqui para a gente finalizar essa aula sobre integrais de funções reais, e aí, porque o objetivo na próxima aula já é falar do teorema de Stokes. Aliás, primeiro falar, corrigindo, né? Primeiro eu vou falar sobre integrais de campos vetoriais, sobre superfícies, que vai ser essencialmente a ideia de fluxo aqui, através da superfície, e aí depois sim, aí sim a gente vai falar do teorema de Stokes. Tá? Então vamos fazer esse exemplo. Eu quero encontrar a massa do paraboloide, que é dado por essa equação aí, y igual a x² mais z², que está dentro do cilindro x² mais z² igual a 4. Então, basicamente, isso aqui é equivalente a dizer que eu quero o paraboloide, eu quero o paraboloide só com altura, com y variando de 0 até 4. É a mesma coisa, né? Porque quando você fizer esse desenho aqui, você vai perceber isso, né? Porque olha aqui, você tem um paraboloide aqui, esse vai estar no eixo vai estar centrado no eixo y aqui, né? Vai ser um paraboloide assim, ó. E aqui você tem um cilindro de raio 4. Tem um cilindro aqui, né? É claro que esse paraboloide vai interceptar com esse cilindro justamente no y igual a 4 aqui. Por quê? Porque quando você pega aqui x², você pega aqui y é igual a x² mais z², né? Que quando você olha para a interseção dos dois, vai dar 4, né? Então vai ser justamente no y igual a 4 aqui. No y igual a 4 que vai ter essa interseção aqui. O desenho ficou ruim, né? Era para ser... Deixa eu melhorar aqui. Então a ideia aqui é que a interseção vai ficar aqui justamente no y igual a 4. Então esse aqui é o cilindro, né? Esse aqui é o cilindro x² mais y² igual a 4. E esse aqui, esse de dentro aqui é o paraboloide x² mais y² igual a... Desculpa. Aqui é z², né? x² mais z² igual a 4. E aqui é x² mais z² igual a y. Né? Então, a única coisa que está acontecendo aqui são aquelas figuras que a gente está acostumado, já só mudou o eixo aqui, né? Eu estou trocando o y pelo z aqui, né? Do que a gente normalmente está acostumado a fazer. Então, vou fazer a mesma coisa na parametrização. Quem que é a parametrização boa aqui? R do paraboloide, né? R de, vamos colocar assim, R θ, vou colocar assim, R θ igual a, aliás, deixa eu colocar ele mais para baixo aqui. Parametrização boa que vai ser escolher x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, né? E aí eu tenho que o meu z é justamente o r, né? Isso implica que, aliás, eu estou confundindo porque eu fiz essa inversão aqui, né? Então, aqui eu vou, ao invés de pegar o y como r seno θ, eu vou pegar o z, né? Porque justamente está o x mais z ao quadrado, né? Aí o meu y que vai ficar como sendo r aqui, né?
Desse modo fica interessante a gente, quer dizer, vai ser r ao quadrado, né? Y é igual, deixa eu colocar aqui, né? X quadrado mais z ao quadrado, que é igual a r ao quadrado, né? Então aqui eu vou ter essa parametrização aqui, né? R de r θ igual a r cosseno θ, r ao quadrado, r seno θ, né? E vai variar de onde até onde o meu r? Meu r vai variar de 0 até 2, né? Porque eu quero que o y esteja variando no máximo de 0 até no máximo 4, né? Então, e o θ aqui, claro, vai variar de 0 até 2π, né? Porque para cada y fixado, eu quero que 2π. Eu quero que pegar toda a circunferência ali, né? Que são os cortes horizontais. Aqui não é horizontal, né? O corte paralelo ao plano XZ, cortando o eixo Y ali, né? Sempre vão dar circunferências no plano XZ. Então essa é a parametrização, esse é o domínio dela, né? E a gente pode então achar aqui a massa integrando essa função densidade de massa aqui sobre a superfície. Mas para isso a gente já sabe que nós já sabemos que precisaremos das derivadas parciais, né? Vamos calcular aqui. Quais são as derivadas parciais aqui? Derivada do primeiro com relação a r vai ser cosseno θ, do segundo 2r, do terceiro seno θ. Cosseno θ, 2r, seno θ. A derivada com relação a θ aqui, de rθ, né, vai ser menos r seno θ, 0, né, que não depende de θ, segunda coordenada, e aqui r cosseno θ. Certo? A gente tem que fazer esse produto vetorial. Aí. O que vai dar o produto vetorial? IJK cosseno θ 2r seno θ menos r seno θ 0 r cosseno θ. Se você calcular isso aí, você vai ver que dá 2r quadrado cosseno θ i mais menos, né? Menos r cosseno quadrado de θ mais r seno quadrado de θ, j mais 2r quadrado seno θ. Que é igual ao vetor aqui 2r quadrado cosseno θ menos r e 2r ao quadrado seno θ. Quando você calcula o módulo disso aqui, você aplica aqui o módulo de r, u, vou colocar abreviadamente aqui, ru não, né? rr vezes rθ aqui, vai ser igual a raiz quadrada de 4r à quarta, né? Que é a primeira coordenada mais a terceira. Vai aparecer cosseno quadrado mais seno ao quadrado, então vai ficar 4r à quarta ali, menos r ao quadrado.
ficar só isso. Que podemos escrever também como sendo 2 não, né? Colocar o r quadrado em evidência, né? A gente pode escrever assim, então. Isso aqui é igual a r raiz quadrada de 4r ao quadrado menos 1. Ok? Bom, então a gente quer fazer a integral aqui. A gente quer achar a massa, né? A gente sabe que a massa é igual a integral sobre S da função y aqui. Lembra lá que a função de densidade de massa é y, d sigma nesse caso, né? Que vai ser a integral, então, de... A gente já viu aqui a variação dessa parametrização, r variando de 0 até 2, e o θ variando de 0 até 2π, né? 0 até 2, 0 até 2π, de y, que aqui vai ser r quadrado, lembra aqui? Em que é o y? Tá aqui. Y aqui é o r quadrado, né? Então vai ser y, que é o r ao quadrado, vezes isso daqui, que é esse módulo aí que a gente já calculou, que na verdade então vou corrigindo aqui já, vai dar r ao cubo, raiz quadrada de 4r ao quadrado menos 1 dθ de r, tá? Aí aqui, não acho que essa integral vai ser difícil de resolver, eu vou deixar como exercício para vocês aí, que deixa eu só abrir ela um pouco mais aqui, ó. Se a gente pegar aqui 4r ao quadrado menos 1 aqui e chamar isso aqui de u, a gente vai ter que o du é igual a 8r dr, né? Então, a gente tem, na verdade, que o r dr aqui é igual a 1 sobre 8 du, né? Então, a gente vai poder fazer essa mudança e observar aqui que o r quadrado, na verdade, é u menos 1 dividido por 4. Então, dá para reescrever isso aqui assim, né? Integral de 0 até 2, integral de 0 até 2π. Aliás, deixa eu só corrigir isso aqui, né? Eu estou fazendo essa mudança na variável r, né? O θ aqui, deixa eu até, já melhor ainda, né? Veja que nada depende de θ aqui, então é melhor eu colocar logo esse 2π aqui fora, ó, porque a integral disso aqui vai dar 2π, dessa parte que depende de r, de θ, quero dizer, né? E a parte que depende de r, eu posso fazer aquela mudança que eu coloquei aqui no cantinho, que vai dar o quê? Se o u é igual a 4r quadrado menos 1, né? Quando r é igual a 0, aqui o u vai ser menos 1, e quando r é igual a 2, vai dar 4 vezes 4, 16, menos 1, 15. Né? Vai dar a integral de menos 1 até 15, de... aí esse r ao cubo eu vou ver ele como sendo um r vezes r ao quadrado, né? Então, a parte que é o r ao quadrado eu vou colocar u menos 1 dividido por 4. Né? Raiz quadrada de u vezes o dr aqui, que vai ser 1 sobre 8 vezes 1 sobre 8 du. Assim eu acho que vai sair bem fácil essa conta. Aí eu vou deixar essa conta aqui para vocês. Se eu fiz certo aqui, o resultado final vai dar π. Então eu vou deixar isso aqui como exercício, tá? Essa continha final aqui. Que é um exercíciozinho simples aí do cálculo 1, né? π sobre 60. Aí confirmem aí se eu fiz as contas certo aqui. Vezes 391 raiz de 17 mais 1. Deu isso aí. Então, por hora era isso que eu tinha intenção de falar com vocês. E aí, em breve, eu
eu falo aí com vocês sobre integral de campo vetorial sobre superfície também, né? Seguindo mais ou menos aquela linha que a gente fez com curvas, né? A gente fez a integral de função sobre curvas e depois fizemos a integral de campo sobre curvas, né? Aqui a gente também vai fazer a integral de campo sobre superfície e não é à toa, né? Lá a gente viu essa relação, né, entre a integral de um campo sobre uma curva com a integral de uma função sobre uma região, né? Aqui também a gente vai ver o teorema de Stokes que relaciona a integral sobre uma curva com a integral sobre uma superfície, na verdade. Então, vai ser importante aqui a integral sobre uma superfície de um campo, né? Então vai ser importante a gente fazer essa parte de integral de campos vetoriais. Então é isso, bons estudos e até a próxima.